dia, é hora de ficar bem informado na Canção Nova. Agora são 9 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Hoje vamos ver que a Anvisa anunciou que vai para a China para inspecionar as fábricas de vacina contra a Covid-19. Tem também entrevista ao vivo com o diretor da Caritas aqui de São Paulo. Ele vai falar sobre as iniciativas para o Dia Mundial dos Pobres. No Amapá, as iniciativas da igreja para ajudar as pessoas que ficaram prejudicadas por causa da falta de energia dos últimos dias. O CN Notícias, edição da manhã, mostra ainda um perigo silencioso, uma doença que ataca devagar. Um especialista nos conta sobre os efeitos da diabetes no corpo. Domingo é o dia das eleições municipais e os novos prefeitos terão muitos desafios pela frente. Hoje, um economista vai apontar alguns deles. O Canção Nova Notícias segue para um pequeno intervalo. Voltamos em 2 minutos. A Anvisa vai à China para inspeção nas fábricas das empresas Sinovac, que produz a vacina Coronavac em parceria com o Instituto Butantan, e a WuXi, que produz insumos usados pela Fiocruz e AstraZeneca. Em seu site, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, afirma que o objetivo da viagem é verificar o cumprimento das boas práticas de fabricação nas instalações das empresas. A certificação das boas práticas de fabricação é requisito indispensável para um eventual registro das vacinas contra a Covid-19 que utilizam insumos produzidos nestas instalações. As visitas às fábricas ocorrerão de 30 de novembro a 11 de dezembro. Devido à exigência de cumprimento da quarentena para todos os que chegam à China, os inspetores da Anvisa partirão hoje do Brasil, com chegada prevista na China no próximo domingo. E agora a gente muda de assunto. O Papa Francisco, mais uma vez, exorta toda a igreja a percorrer o caminho de solidariedade com o mundo dos pobres. O Dia Mundial do Pobre é vivido aqui na Arquidiocese de São Paulo nesse domingo. E para falar mais sobre isso, vamos conversar agora com o padre Marcelo Maróstica. Ele é diretor da Caritas Arquidiocesana aqui de São Paulo. Bom dia, padre Marcelo, seja bem-vindo ao Canção Nova Notícias. O que a Caritas Arquidiocesana de São Paulo preparou para esse dia? Então, bom dia, Adelita, bom dia a todos aqueles que nos acompanham na Canção Nova Notícias. A Caritas Arquidiocesana de São Paulo, já há 4 anos, assume o Dia Mundial dos Pobres como uma responsabilidade de sensibilizar e motivar toda a Igreja de São Paulo a ser uma igreja pobre com os pobres. Diferente dos outros anos, em função da pandemia, a Caritas vem realizando desde o dia 3 de novembro várias lives com o tema Estende a Tua Mão ao Pobre, que é o tema deste 4º Dia Mundial dos Pobres, para sensibilizar, conscientizar a importância da mensagem do Papa e desse compromisso, dessa opção preferencial pelos pobres. Aqui na Arquidiocese de São Paulo, nós desde o dia 3 de novembro estamos realizando várias campanhas de doação de alimentos, doação de produtos de higiene e de maneira muito especial no dia 14 de novembro nós teremos um café da manhã com aproximadamente 2.000 pessoas em situação de rua na região da Praça da Sé. Padre, o senhor falou um pouquinho disso e qual mais atividades serão programadas para esse final de semana? Então, cada paróquia foi encaminhada uma carta motivacional com várias atividades, né? Então, nós teremos drive-thru em várias paróquias com essa arrecadação de alimentos, que as paróquias possam ler durante as suas celebrações a mensagem do Papa, que possam realizar momentos de encontro com a população em situações de vulnerabilidade, cafés da manhã, roda de conversa, mas tudo isso garantindo toda a questão do distanciamento social e as regras e protocolos de higiene, né, para se prevenir do coronavírus. Como esse ano coincide o Dia Mundial dos Pobres com as eleições, então praticamente as ações não vão acontecer no dia 15, mas sim no dia 14. Né? Por exemplo, esse encontro que será na praça, na quadra dos bancários, na rua Tabatinguera, é um café da manhã com essa população de rua,
um momento de oração, um momento de reflexão e algumas atividades que levam um entrosamento a uma cultura de encontro com esta população. Muito obrigada, Padre Marcelo, e parabéns pelas iniciativas. Deus abençoe o trabalho do senhor e de toda a Cáritas. Eu agradeço a todos e um bom dia a todos. Julia Beck, do nosso Web Jornalismo, também conta mais sobre as iniciativas em todo o mundo para o Dia Mundial do Pobre nesse tempo de pandemia. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos. É isso mesmo. Com o tema Estende a tua mão ao pobre, a igreja viverá neste domingo seu 4º Dia Mundial dos Pobres. Com a pandemia da Covid-19 e as consequentes medidas de segurança sanitária, a proximidade com os mais necessitados tornou-se um desafio para ser enfrentado com criatividade. No nosso site, trouxemos o exemplo da Catedral de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e da Paróquia de São Sebastião, localizada no litoral norte de São Paulo. No Rio de Janeiro, a Catedral de Itaguaí prosseguiu com o serviço de entrega de quentinhas aos mais necessitados, mesmo com a crise sanitária, adotando os cuidados necessários. Em São Sebastião, foi iniciado o projeto Marmitas Solidárias. O padre, idealizador dessa iniciativa, frisou a necessidade dos católicos compreenderem que a caridade não é uma opção, mas sim uma condição. Outra informação que você encontra hoje na nossa página é sobre a nova data para o 18º Congresso Eucarístico Nacional. A CNBB anunciou que o evento, que estava marcado para esta semana, acontece agora em 2022. Confira todos os detalhes no nosso site e também pelo nosso Instagram, @CNNotícias. É com você, Adelita. No Amapá, o STF atendeu ao pedido do TRE e adiou as eleições em Macapá. O estado foi atingido por um apagão há mais de uma semana, deixando as pessoas sem água, telefone e internet. O Regional Norte 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil está realizando a campanha SOS Amapá. O objetivo é arrecadar doações para a população do estado. O apagão aconteceu a partir de um incêndio na subestação da empresa Isolux. De lá para cá, a população de mais de 13 municípios tem sofrido com a falta de energia. O Amapá tem recebido doações de vários estados e de diversas instituições. O estado de São Paulo, por meio da Sabesp, em parceria com empresas aéreas, enviou cerca de 32 toneladas de copos de água para a população. A campanha SOS Amapá está sendo organizada pela Cáritas Diocesana, que distribui para as pessoas mais necessitadas. Então, aqui estamos recebendo, vamos embarcar e levar para o centro diocesano, onde será feita toda uma mobilização para as paróquias, para que vá buscar esses alimentos, essas águas, para distribuir para todos aqueles que precisam. O Amapá espera mais doações ainda esta semana. Os interessados em ajudar estão fazendo doações de água mineral e alimentos nos postos de arrecadação. E a seguir, a previsão do tempo para todo o Brasil. E você acompanha aí agora imagens ao vivo da capital. Nosso repórter cinematográfico, Rafael Tedesco, está no corredor leste-oeste. Você acompanha o trânsito na cidade de São Paulo nesse momento e, por falar em trânsito, a partir da próxima terça-feira, dia 17, começa a valer a nova concessão para operar a Zona Azul aqui na capital paulista. Agora, o gerenciamento será feito por uma iniciativa privada. Fique atento para baixar o novo aplicativo. De acordo com a Prefeitura, o cartão digital já comprado nos demais aplicativos vai valer até 15 de fevereiro de 2021. A gente volta já. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, está de volta e a formação de áreas de instabilidade sobre o Sudeste tem provocado muita chuva nos últimos dias. Confira agora como fica o tempo. No sul, a sexta-feira será ensolarada pela manhã e termina com chuva em Santa Catarina e no Paraná. No final de semana, chove no final do dia em toda a região. No sudeste, chove entre a tarde e a noite em todos os estados.
No sábado, a previsão se repete. No domingo, chove no final do dia em todas as áreas. Já no Centro-Oeste, chove no Mato Grosso do Sul, Goiás e no Distrito Federal. No sábado e domingo, chove no final do dia em todos os estados também. No Norte, sol forte no Tocantins. Para as demais áreas, tem sol pela manhã e chuva isolada no final do dia. No sábado, chuva à tarde na maior parte dos estados. Domingo, tempo abafado em praticamente toda a região. Chove fraco e rápido no litoral nordestino. Sol forte, ar seco e nenhuma chuva nas demais áreas. No sábado, a previsão se repete. Já no domingo, chove rápido entre Sergipe, Rio Grande do Norte e o Maranhão. O sol brilha forte em todos os outros estados do Nordeste. Hoje, a China enviou os cumprimentos a Joe Biden por sua eleição como presidente dos Estados Unidos. Bom dia, Brasil. Mais de uma semana após as eleições nos Estados Unidos, eis que finalmente a República Popular da China, o governo central em Pequim, felicitou o presidente eleito Joe Biden. A prudência das autoridades chinesas neste tipo de situação já não é nova. Apesar de há 4 anos ter sido muito rápido as felicitações do presidente Xi Jinping ao presidente então eleito Donald Trump, também por outras ocasiões, sempre que a China tem pequenas situações por resolver com alguns países, tende a ser mais prudente sempre que há uma mudança de programa, uma mudança de política, uma mudança de governo ou de governantes nesses países. Recorde-se que a China e os Estados Unidos nos últimos 4 anos entraram numa guerra comercial e daí foram abertas algumas feridas que agora Pequim olha obviamente com mais cuidado e com mais expectativa naquilo que pode vir a ser a administração Biden. De Macau, José Miguel Encarnação para o Canção Nova Notícias. Agora vamos para um breve intervalo e amanhã é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Vamos agora com imagens aqui de São Paulo. As temperaturas hoje ficam entre 18 e 28 graus. Sol e nuvens agora de manhã. Deve chover entre a tarde e a noite. Amanhã é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes, doença que atinge cerca de 5 milhões de brasileiros. No mundo, são mais de 280 milhões de pessoas com a doença. O diabetes pode surgir com uma causa genética ou pelo alto consumo de açúcar. Pessoas obesas e sedentárias têm mais condições para adquirir essa doença, que pode causar alterações físicas, como explica o Dr. Cláudio Correia. Entre as diferentes alterações no corpo humano, nós temos uma patologia que é chamada de polineuropatia periférica, no caso, por ser provocada pelo diabetes mellitus, chamada também metabólica, né? Porque é um erro metabólico, uma questão de aumento da glicose no sangue por queda da insulina, da produção de insulina pelo pâncreas. Muito bem, essa doença, essa enfermidade, ela é altamente limitante da atividade diária de quem é portador da mesma. E leva a alterações como queimação, como choques, formigamento e também alterações de fraqueza muscular. Porque a fibra nervosa, além da parte sensitiva, tem a parte motora. Então nós teremos inicialmente nos pés e depois nas mãos, isso de forma ascendente. Nós temos alterações da sensibilidade e, posteriormente, alterações motoras também, com fraqueza, dificuldade para subir uma escada. Muito bem, é claro que essa enfermidade é tratada basicamente controlando o diabetes mellitus. É preciso que haja o controle. Mas, do ponto de vista de tratamento farmacológico, é claro que o paciente terá uma melhora clínica dos sintomas que eu acabei de referir, além do que, em alguns casos, um implante de neuroestimulador na coluna, na medula, vai também neutralizar ou compensar parte do sofrimento que ele é portador. De forma tal que é muito importante o controle da doença que é feito pelo endocrinologista
E quando o portador, em 30% dos casos, ele tem a polineuropatia periférica. E nesses casos, então, sendo portador, é preciso tratar com um especialista na área da dor, normalmente que entende da área neurológica, né, para que ele possa ter uma qualidade de vida melhorada com aquele tratamento proposto. Mas é fundamental que haja o controle também da doença para que tenha sucesso no tratamento dessa enfermidade. As eleições municipais aqui no Brasil serão neste domingo. Os novos prefeitos terão alguns desafios pela frente. A economista Simone Pazianotto fala para a gente sobre alguns desses problemas a serem enfrentados nos próximos 4 anos. Na minha visão, o grande desafio dos novos prefeitos que serão agora eleitos em novembro e vão administrar os mais de 5.000 municípios brasileiros é administrar toda uma cidade com toda a problemática já existente pré-pandemia e com as novas questões pós-pandemia com recursos mais escassos. Dito isso, por quê? Porque com o isolamento social exigido pela pandemia, a atividade econômica recuou. Empregos foram perdidos, o desemprego aumentou, o consumo recuou. E por conta disso, de uma atividade econômica e consumo menor, as pessoas pagam menos impostos. Pagando menos impostos, menos recursos vão para os cofres das prefeituras. A saúde é o que vai mais pesar, no meu ponto de vista, para as prefeituras. Porque, além das questões dos casos de contaminação por Covid, as prefeituras vão ter que administrar os efeitos colaterais dos sobreviventes à Covid, vão ter que administrar a demanda reprimida à saúde daquelas pessoas que optaram por não fazer os seus exames de rotina ao longo do período de quarentena e que agora vão ter que fazer. Então, a gente vai ter um acúmulo de demanda no primeiro semestre, muito possivelmente, até que a gente tenha a imunização ampla na sociedade. Muito possivelmente, os desafios para manter as condições de higiene e segurança dos alunos, professores e funcionários nas escolas vai demandar mais recursos, mais políticas. Toda essa gama de novas necessidades para a área de educação exigirão bastante criatividade por parte dos prefeitos frente a recursos mais restritos. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Você fica bem informado o dia todo. Siga o jornalismo da Canção Nova no Instagram. O endereço é @CNNoticias. Você fica agora com o Cantinho da Criança. Um ótimo final de semana.